Bom dia, feliz sábado. Como é bom ter você novamente conosco aqui na nossa classe da Escola Sabatina. Aprendendo cada vez mais coisas fantásticas que a Bíblia tem, doutrinas que Deus traz para mim e para você, para a gente nunca ser enganado por Satanás, hein? E quantas lições fantásticas já aprendemos e vamos aprender mais ainda, porque esse trimestre tem 14 lições e nós já estamos na lição número 11. Lembra? Vida, morte e eternidade. O que Deus tem preparado para você? O que Deus tem preparado para mim? Fantástico? Valeu? E hoje eu quero apresentar aqui, olha, nós estamos com o nosso grupo já aqui pronto para nós darmos início. E eu quero começar hoje apresentando o Joel. Depois eu quero apresentar o Elton, porque eu entrei em alguma intimidade com o Joel um dia desse. Eu quero fazer umas perguntas também pro Elton. Você deixa, Joel? Eu também estou curioso. Tá? Tô. Como é que você está? Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Espero que todos que estejam nos assistindo também estejam sendo agraciados com a presença de Deus, do Espírito Santo, diariamente em suas vidas. E tudo que for feito aqui seja para honra e glória e para edificação nossa. Amém. Tudo bem, Elton? Tudo bem, irmão Jefferson. Como é que você está? Estou ótimo. Depois de uma semana estudando essa lição maravilhosa, né? E estar aqui na presença de Deus, de vocês aqui, os irmãos, os amigos que estão assistindo também, né? Deus abençoe a todos. Elton, assim, a gente estava muito tempo junto e eu nunca fiz essa pergunta para você. Mas eu fiz pro Joel e a pessoa falou, nossa, que legal, a gente não conhece essa parte de vocês. Elton, você é casado, solteiro, desquitado, viúvo, como é que é você? Me conta para nós. Sou casado com a Cristiana e tenho um filho, João Marcos. Filho fantástico. Fantástico, uma bênção. Então, eu sou muito grato a Deus pela família. A família é muito especial, né? Você tem quantos anos de casado já? Tenho 26 anos. Você tinha quanto mesmo? Você é novinho também, né? Tempo de casado? É. Casei em 2009. É, novinho de tudo. Então eu sou o mais velho de casado aqui. Vou fazer 30 anos ano que vem, tenho 29 anos de casado. Ah, que bênção. É por isso que eu tô com essa cara de velho e vocês com cara de menino novo. É? É, caramba, que bom. E aí, outra coisa também, né? Os nossos amigos e irmãos, ontem foi aniversário do nosso apresentador aqui. Parabéns. Não, mas eu continuo guri. É claro. Menino novo. Você quanto mais avança na idade, mais novo fica. Nossa, esse amigo, ó, isso é amigo. Que Deus te abençoe. É que ele entendeu. Obrigado. Ele entendeu o conselho de Jesus, que para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Isso. Quando ele tiver 100 anos, ele vai estar engatinhando por aí. Não, mas tomara que seja engateando com carinha de criança, né? Não, mas muito obrigado. Mas Elton, olha, que Deus abençoe você, sua família, tá? Amém. O João Marcos, para vocês, ele também é da sonoplastia da igreja, ele nos ajuda muito quando a gente transmite o som da igreja, ele também nos ajuda muito. E falando em som, hoje nós estamos com o Kevin aqui, tá? Então hoje tudo aqui, o som, imagem é com o Kevin, tá bom? Se ele errar alguma coisa, vocês sabem, quando vocês vierem na igreja, pega o Kevin, tá? Joel, para a gente iniciar a nossa lição, que está fantástica também, como estavam as outras, você inicia com a oração para a gente? Sim, antes só... Não, a gente vai lá. está aqui no ao vivo, né? E aí o Jefferson joga a responsabilidade para a gente, dá um branco, até a gente... Entrar no ar? Eu disse o seguinte, vai lá. Que tudo que a gente aprende aqui seja para honra e glória e edificação nossa. Perdão, eu falei errado. É para honra e glória de Deus e edificação nossa. Tá certo? Amém. Então vamos orar. Pai eterno, nosso bondoso Deus, louvamos o teu santo nome porque o Senhor tem nos abençoado, nos abençoa essa semana, nos deu tua proteção. E agora, Senhor, neste sábado maravilhoso, entendemos que esse é um dia especial que o Senhor separou para termos uma comunhão especial nesse dia contigo. Obrigado, Deus. Estamos aqui reunidos para estudarmos esse tema tão importante para que a gente possa estar alicerçado no que a Bíblia nos ensina. Que o teu Espírito Santo seja o professor entre nós, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Pedimos perdão por nossos erros, por nossos pecados e que tudo que for dito aqui possa ser uma bênção, tanto para nós quanto para aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, você que tem lição, ao você abrir sua lição, você vai ver que o título dessa semana, né, que nós estudamos era Enganos do Tempo do Fim. O verso para memorizar
A minha idade já não deixa de memorizar muito não, mas é assim, quer ver? Ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Esse verso, durante a lição, a gente vai explicando ele, vamos desenhando ele e vai ficar bem claro. Agora, o mais interessante, quando a gente dá uma olhada na Idade Média, certo? Aquela questão do misticismo que havia, as pessoas com medo de um ser humano que dizia ter o poder, né, de ligar e desligar algo no céu. A gente olha aquilo e a gente pensa, puxa vida, mas como é que o ser humano tinha capacidade mental de crer naquilo? Venda de indulgências, de perdão, vendia cadeira no céu, lugar no céu. Eu morei, aliás, com um rapaz que um parente dele, um tio dele, lá do Rio Grande do Sul, havia comprado um lugar no céu. Aí você começa a olhar isso e fica pensando o seguinte, mas como é que o pessoal tinha coragem de fazer isso? Como? Aí a gente começa a olhar para a lição e olhar para o contexto que a gente vê hoje, e a gente começa a ver, bota água em cima da geladeira, vem pegar a toalha que o pastor limpou o suor. Ou seja, quando a gente começa a ver o desenho que a gente tem hoje nas religiões, a gente vê que o misticismo, a crendice do passado, ela só mudou a formatação. Mas parece que o mesmo poder místico que comandava no passado, hoje ele vem com forças, parece que maiores do que antes. O que vocês acham disso? Pode falar, os dois podem ser. Pode ir, Elton. A gente vê isso diariamente, né? E é uma roupagem assim, aparentemente inofensiva, uma coisa aparentemente boa, como diz aqui, né? Satanás se disfarça em anjo de luz, como você leu, né? Então, assim, é uma coisa assim que no passado parecia uma coisa assim meio negativa, né? E grotesca, assim. É, uma coisa assim meio de feitiçaria, meio de bruxaria. E hoje a gente vê que é uma roupagem assim aparentemente bonito, boa, né? Coisa assim positiva. E é isso aí que você falou. Então o inimigo ele usa mudanças durante as épocas, e nesse tempo do fim a gente vê muito isso acontecendo aí fora, né? Muito perigoso. Joel, eu sei que você está doidinho para falar, mas não sei se vocês lembram, eu estava vendo esses dias a questão de moda, e o primeiro biquíni que foi usado no mundo. Aí o pessoal comentando, né, como é que foi a introdução do biquíni. Foi um escândalo tão grande, a mulherada queria matar a mulher que fez. Hoje em dia, a pessoa que fala que não usa um biquíni, essa periga morrer. Ou seja, quando a gente começa a olhar como Satanás tem usado as mídias, né, Hollywood, os filmes, as revistas, as séries, as novelas, para... Por exemplo, você falou uma coisa para cima, as bruxarias. Você lembra que a bruxaria antigamente era uma coisa assim que a gente tinha medo? É. O Harry Potter fez com que se tornasse uma coisa tão legal. Tem uma amiga minha, eu conheço, aqui de uma cidade pertinho de nós aqui, ó. Já de idade, não estou falando de criança, não. O pai começou a internar porque ela subia em cima do telhado, depois de assistir o Harry Potter, falando que ela também era uma bruxa. Olha só que... Joel. Veio amaciando, né? Veio... essas questões, elas, por exemplo, de moda e das crenças, elas vêm mudando e elas parece que vão amortizando um pouco, assim, né? Vão acostumando com a ideia para introduzir depois o que era escandaloso, agora já não é escandaloso. Voltando aqui para o título da lição, são enganos do tempo do fim, não são enganos do início dos tempos, porque lá eram outros tipos de engano, né? Então, conforme as eras vão se atualizando, né? Elas vão mudando. Mas é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho, é o seguinte: toda crença ela vai se parecer com uma loucura. Todas elas. Porque todas as crenças elas vão fugir do natural. Elas vão entrar no campo do sobrenatural. A nossa crença, nós nos acostumamos com ela. Nós já não achamos tão anormal. Mas, quando nós vamos comentar com pessoas... Um ateu... É um absurdo acreditar numa pessoa que morreu, ressuscitou...
Foi que pro foi céu e pro vai céu que voltar. vai te levar para lá com É. o corpo transformado? É. Então, todas as crenças, elas vão fugir do natural. E aí que entra a Bíblia, a importância da Bíblia. Existe, dentre todas as crenças, um norte que Deus deu. E esse norte, a gente vai falar mais sobre isso durante a lição aí, ela precisa estar embasada. Agora sim, foi bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente está falando aqui de crenças, a gente está falando de crenças bíblicas e religiões que dizem usar a Bíblia para defender as suas crenças. Então pode ver que tudo que a gente vai falar aqui, mesmo na lição de hoje, tem uma outra religião que foge um pouquinho, mas acho que é um tema só que foge um pouquinho aqui, a lição de terça ou quarta, mas todos os temas que tem aqui são de religiões que dizem usar a Bíblia, e só que assim, o que eles pregam está totalmente fora daquilo que a Bíblia diz ser. E aquilo que a gente vem falando. A Bíblia vem dizendo que Satanás vai usar isso como um engano no tempo do fim, né? E na parte de domingo, já começa com o misticismo. Só que eu queria, antes da parte de domingo, tem um lugar no Espírito de Profecia, no Testemunho para a Igreja, volume 8, página 242, diz assim, olha só que interessante, a experiência do passado se repetirá. No futuro, olha que Ellen White já deixa avisado para mim e para você que está em casa, ó. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneiras agradáveis e lisonjeiras. Falsas teorias revestidas de trajes de luz serão apresentadas ao povo de Deus. Assim, Satanás procurará enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. Vai lá, Joel. Eu sei que você está doidinho para falar, Joel. Não, vamos continuar. Pode ficar à vontade. É só um perigo porque a nossa mente é maleável. A Bíblia diz que nós somos transformados pelo contemplar. E a lição Bem lembrado. traz um alerta para nós aqui, que esses assuntos nós estamos estudando, mas nós não devemos nos aprofundar em literaturas a respeito disso, porque o inimigo pode usar, né, e nos influenciar de forma negativa. Você lembra que nós encerramos até semana passada falando sobre aquele texto, reter o que é bom, sim, examinar de tudo, que a Bíblia não está dando autorização para ninguém. Quando a Bíblia diz examinar, é o seguinte, a doutrina está falando isso, alguém está falando errado, vai na doutrina. Retém aquilo que a doutrina diz que é bom. Não está falando para você ir lá fora, trazer o lixo de fora para dentro da cabeça, porque aquele lixo pode te prejudicar e trazer dúvidas que você jamais sairá dela, né? Ellen White, ela usa uma expressão que demorou um pouco para mim, eu acho que eu já citei ela aqui, que é o terreno encantado de Satanás. E a gente sabe que Deus está em todos os lugares, mas o terreno encantado de Satanás é o terreno, é o local, onde nós vamos. Deus está em todos os lugares. Mas nesse lugar aí específico, Satanás, a influência do inimigo, ela será maior sobre a nossa mente do que a influência de Deus. Pronto. Ó, vai ter uma lição, um dia, que isso aí, ó, que o Joel falou, você vai fazer todo sentido. Eu tô puxando aqui, Joel, porque eu tenho umas perguntas aqui que eu vou botar vocês no fogo aqui. Mas deixa pra lá. É que a lição é um todo, né? Chega lá, segura as pontas aí. Olha, tem um texto aqui, no misticismo, na parte de domingo, que eu achei ele muito interessante. Que é Jesus dizendo que muitas pessoas chegarão para Jesus e vão falar, Jesus, mas em seu nome nós fizemos muitas coisas. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, mas como vocês fizeram muita coisa? Porque, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Eu não conheço. Aí a pergunta que eu falo para vocês é que, quando a gente olha essas religiões, a pregação, essas coisas meias místicas que acontecem, pessoas que só querem viver em cima de revelação, como que se Deus tivesse que todo dia revelar algo novo para ele, como se não existisse a revelação de Deus. Como é que eu vou encaixar isso com esse texto que Jesus diz assim, todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu preciso do sensacionalismo místico ou eu preciso da palavra de Deus? O Elton está quietinho ali. Deixa o Elton falar. Elton, é com você? Aí o texto fala assim, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre aonde? A rocha. Ou seja, a doutrina, a rocha, Jesus, a palavra, que é vida, é essencial para nós não cairmos nesse engano. Porque o engano vai ser muito grande, muito sutil, né? E se nós não estivermos alicerçado, como ele diz, construindo a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e a sua verdade, a sua palavra, nós vamos entrar nesse mundo encantado, místico, que não precisa da palavra de Deus, e vai acontecendo as coisas, as pessoas vão se maravilhando, e muito sensacionalismo, e muito poder do misticismo sobre isso, e as pessoas estão sendo levadas para o abismo, para a destruição. Eu sei que você também gosta de estudar profecia, Elton. Você lembra assim quando a gente estuda a questão mística da Idade Média? Uhum. Quando a gente vê na televisão assim, não parece a mesma coisa? Parece. Então é uma coisa assim, volta, né? Ele usa as mesmas estratégias, mas ele muda assim um pouquinho a roupa. Mas no fundo você vê que é igual, é a mesma coisa. Então o importante da palavra é isso, que é aquilo que ele falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso que é importante. Então a palavra de Deus, o estudo que nós temos, esse estudo aqui é maravilhoso, a gente não pode deixar de fazer, porque ele esclarece muito a nossa mente, né? Amém. Aqui estou falando dos enganos do tempo do fim, e aí a lição vai trazer vários tipos de engano. Nós estamos dando domingo aí o misticismo. O misticismo, ele é algo fascinante. Como nós dissemos no início, toda crença ela foge ao natural. Então aquilo que foge ao natural, ele é misterioso, ele desperta curiosidade, né? E ele nos fascina. Quando eu estava aí, eu me afastei da igreja durante um bom tempo, e algumas vezes eu fui na cidade de São Tomé das Letras. É uma cidade mística, todo mundo fala, é uma cidade mística. E lá tem até Papai Noel voando lá, né? Sim, mas lá depende do que você usa, tem até disco voador, né? Que tá. Às vezes a gente vai falar de enganos que às vezes parecem charlatanismo, e mas às vezes não. São coisas que existe o charlatão, mas existe também um o poder real que aí que tá, porque é um engano, um poder sobrenatural por trás de algo que possa parecer que é uma mentira. E quando a gente vai em São Tomé das Letras, a gente já sente um clima diferente na cidade, o modo como as pessoas se vestem, como elas agem, entendeu? Não estou aqui criando nenhum tipo de xenofobia, mas lá existem muitas religiões alternativas. Então, às vezes, a gente está em determinado local, chega um grupo de pessoas que vai adorar aquilo que eles entendem, certo? Que devam adorar. Então, lá existem pessoas que adoram os astros, existem adorações a religiões alternativas. Então, é diferente. Porque aí o misticismo sendo... aqui, como que a lição está descrevendo o misticismo? Olha que interessante. Ó. É uma palavra complexa, é o que está dizendo aqui. Mas no campo religioso, olha o que é. É uma palavra que sugere a união de um indivíduo com o divino em absoluto, em algum tipo de experiência espiritual ou transe. E isso caracteriza a experiência da adoração até mesmo de certas igrejas. Os fenômenos variam em forma e intensidade, mas a tendência é aí que está. Vai lá. Um indivíduo, aí nós temos pessoas no mundo que estão perdidas, procurando uma direção para a vida, procurando respostas para perguntas de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu faço aqui, qual que é a minha missão. Pessoas que estão desanimadas com a vida, decepcionadas, sofrendo. E aí surge um indivíduo que se diz, né, ali um Messias. E ele tem experiências sobrenaturais diante de pessoas, com fenômenos acontecendo. E isso vai fascinar. E aquilo que ele diz
tem a tendência de ser uma verdade, porque ele tem uma união com algo diferente, com algo que está acima do natural. Agora, como que a gente identifica aquilo que vem ou que não vem de Deus? Aí aqui diz que esses fenômenos variam, mas a tendência de todos eles é substituir a autoridade da palavra de Deus por experiências subjetivas. Esse é o perigo do misticismo. Posso contar uma? Eu estudei durante 2 anos com uma família numa roça. 2 anos. E um dia eles queriam estudar o dom de línguas. Eu falei, não vou. Faltava ainda 3 lições para acabar. Eu falei, não vou. Vai ter que estudar. Não, não vou. Vai ter. Eu falei, não vou. Se você não vai, você não vem. Eu falei, não vou vir igual depois, então eu vou. Então eu falei, então semana que vem eu estudo. Aí preparei um estudo mostrando... E lá... mostrando, né? Mostrando como é que não é, tal, como é que a Bíblia trata esse assunto, como é que é o assunto na realidade. E o pai das meninas no quarto escutando. E conforme a Bíblia ia mostrando, as meninas iam tirando a conclusão que a Bíblia ia mostrando. De repente o homem ficou nervoso lá dentro do quarto. Saiu e veio. E veio e queria brigar comigo. E ele falava, não, pai, o que ele está falando está na Bíblia. Ele olhou assim para ela e falou, não quero saber o que a Bíblia fala. Quando eu subo o monte, eu vejo a grama pegar fogo. Eu vejo a grama pegar fogo. O que para mim importa, eu vejo a grama pegar fogo, não o que a Bíblia fala. Aí aqui conclui isso que você está falando. Esse é o perigo, os enganos do tempo do fim. Aí aqui diz assim, ó, a Bíblia perde, nessas experiências, a Bíblia perde muito da sua função doutrinária e o cristão fica vulnerável às suas próprias experiências. A religião subjetiva não protege contra os enganos do tempo do fim. A pessoa fica exposta aos enganos e acredita no quê? Na experiência e não na Bíblia. E vou falar uma coisa para você. E aqui, ó, tu que é nosso aluno aqui, cuide com as emoções. Da mesma maneira que Deus trabalha as emoções, Satanás também trabalha as emoções. A emoção, Hollywood trabalha muito bem, as músicas trabalham muito bem. E o misticismo é o emocional nosso, sabe? A devoção, para quem que nós vamos dedicar isso? Mas aquilo que o Elton falou no início, e você também trouxe à tona aí, o que é importante? É onde está embasado o meu conhecimento, né? Tanto que o texto que você leu ali, um pouquinho para frente, diz, veio a torrente, veio a correnteza, bateu na casa, mas ela ficou o quê? Firme. Então, todo aquele que tem na palavra de Deus a sua sabedoria, a sua busca, pode vir misticismo, pode vir o que for. O que vai acontecer? Assim diz o Senhor. Se não disse o Senhor, não quero saber. Disse o Senhor, fico. É isso, Elton? Isso. Aqui tem no comentário de Ellen White, fala assim, Satanás jamais conseguirá vantagem sobre o Filho de Deus que repousa sobre sua palavra ao se defender. Ou seja, só a palavra de Deus. Agora ela fala aqui uma coisa muito interessante no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 242. Corrupções de todo tipo, semelhantes aos que prevaleciam entre os antediluvianos, serão introduzidas para levar cativo o entendimento dos homens, a exaltação da natureza em lugar de Deus. A desenfreada imoralidade, a vontade humana, o conselho dos ímpios, Satanás usa essas coisas para alcançar certos objetivos. Ou seja, o que a gente vê hoje muito no mundo religioso? A religião mística falando sobre a mãe terra. Mãe Gaia. Olha os 10 mandamentos lá no Sinai. Os 10 mandamentos. Os novos os novos da COP27. Misturando todas as religiões, uma coisa mística, uma coisa assim, isso que ela falou 170 anos atrás. Está acontecendo aí, ó. E assim, as pessoas estão maravilhadas com isso, as coisas estão acontecendo, mas a gente vê que, se não, aqui ela é bem clara, aquele que estiver na palavra de Deus, e o inimigo não tem poder. E antigamente as coisas eram bem separadas. O grande problema de hoje é que essas coisas se uniram com o cristianismo. Então as pessoas vão estar falando em nome de quem? De Deus. E aí, antes de Mateus nos dar ali os 2 fundamentos, ele está falando dos falsos profetas. Sim. E aí ele diz assim, ó,
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a minha vontade. Mas naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós no teu nome não o quê? Expelimos demônios, em teu nome não fizemos o quê? Muitos milagres. E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí a gente entra no perigo das experiências, né, sobrenaturais. Milagres nunca. E expulsões de demônios Nunca serão operadas por certas pessoas que no dia da volta de Jesus eles não herdarão a salvação, porque eles nunca conheceram Jesus. Mas aí que está o perigo. Eles fizeram milagres e expeliram demônios. O nome era de Jesus, mas o milagreiro era o diabo. A obra não é. Não era de Jesus. O que nós temos que entender é que Satanás tem poder. O poder que ele tinha no céu. Ele assistia no trono de Deus. O anjo Gabriel substituiu Lúcifer. Lembra que hoje é Satanás? O poderoso anjo Gabriel. Lúcifer tem poder como o anjo Gabriel. Ou seja, é um anjo poderosíssimo em relação a mim e você. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra o verso aqui? Não é de se admirar que os ministros de Satanás também se tornam ministros de justiça. Cuidado com você que gosta muito daquele pastor que fala bonito, que tem carinho, que faz um milagre, mas não prega a verdade. Ele vai se perder e você vai se perder junto. Quando eu digo você, você não é você, porque você é nosso aluno da classe, mas aquele que, infelizmente, crê nesses pastores. Olha, para encerrar, o crer em Jesus substitui a doutrina bíblica? Essa pergunta está na lição aí. Os demônios creem e tremem. Tá. Isso que eu queria ouvir. Os demônios creem, então não substitui. E o Elton bate nessa tecla desde a primeira lição. Não substitui. Então, Elton, você tem razão e eu estava errado. Tá certo? Há uma no livro, na Meditação Matinal de 1980, diz assim: há uma experiência espúria que está prevalecendo agora em toda parte quanto ao amor de Jesus, a saber que precisamos demorar-nos no amor de Deus, que a fé em Jesus é tudo que necessitamos. Mas essas pessoas devem ser avisadas de que o amor de Jesus no coração nos conduzirá à humildade de vida e à obediência a todos os mandamentos. Ai, vamos amar Jesus, nós temos que amar Jesus, nós temos que ter fé em Jesus. Amém. Mas o amor em Jesus e a fé em Jesus nos tornará pessoas obedientes. Amém. Amém. Segunda-feira, esse troço aqui eu já vi na televisão, você também já viu na televisão. Olha, experiência de quase morte. Vamos começar assim. Nos textos que vocês já leram na Bíblia de ressurreição, alguém contou como é que foi quando estava lá? Lázaro Ninguém. contou? O filho da viúva de Naim contou? Aqueles menininhos, que eles eram velhos, né? Aqueles meninos que Eliseu e Elias, também contaram? Nada. Zero. Zero? Comentário. Eu já contei a experiência de quase morte que eu tive? Conta para nós. Não? Não, Eu sofri um acidente de moto em 96, julho de 96. E, assim, foi um acidente, quebrei o pescoço. Meu pescoço é quebrado. E aí foi um milagre. Um dia que tiver a oportunidade, eu conto a história completa. E aí, eu me lembro, Jefferson, lógico, depois do acidente, eu vou me lembrar disso, que eu vi luzes. E assim, conforme eu concentrei a minha visão naquela luz, ela foi ficando intensa, cada vez mais clara. E eu estava assim, sabe, entrando em algum lugar. E eu comecei a ouvir vozes também. E as vozes foram aumentando. E de repente, quando eu vi, eu estava dentro de um consultório, com um monte de enfermeiro em volta de mim, uma luz bem forte no meu rosto. A única coisa que eu lembro do acidente. É? É. Sabe o que eu acho engraçado? O Elton,
Você já teve experiência de quase bilionário? Não. Quase bilionário? Não? Não. Nunca teve assim? Não, quase bilionário. Eu tive hoje dando uma olhadinha num sheik lá de Catar. O cara tem uma fortuna de 73 bilhões. Nossa, tadinho. Os carros dele são todos folhados de ouro. Engraçado, eu não vi nenhum pobre ter experiência de quase bilionário. Assim, agora, de quase morto. Experiência de quase morte. Como é que o cara vai ter uma experiência de quase morte se não morreu? Pois é. Você está entendendo a relação que eu quero falar? Se eu não tenho uma experiência de quase bilionário, como é que eu vou ter uma experiência, ainda estando vivo, sabendo o que é estar morto, se eu nunca tive morto? Pois é. Porque essa experiência é de quase estando morto. Que a gente sabe que é uma pessoa que está na base de medicamento. O acidente que eu sofri foi muito feio. Eu fiz essa descontração. Não, mas é verdade o que você está falando aí. Eu apaguei, não lembro de nada, entendeu? Eu fiquei horas desacordado e depois fui reanimado. E você podia dizer que essa é uma experiência de quase morte? Dizer, transtorno, mas né? a luz que eu vi, as vozes que eu ouvi eram de enfermeiro e das luzes do hospital. Quem não tem conhecimento bíblico e tem essa noção de imortalidade, tem essa visão de imortalidade, se passa por isso, vai falar achar que foi lá e voltou. Jefferson não vê nada. Se eu tivesse morrido, não tinha sentido nem dor. Nada. Agora, você quer saber uma outra experiência que eu tive? Uma vez eu soltei uma bombinha, a bombinha não estourou. Aí eu fui pegar a bombinha na mão para tirar a pólvora, quando eu pego ela na mão, ela estoura. Eu não perdi os dedos por Deus, sabe? Aí eu fui no médico, ele me deu uma dipirona e mandou eu tomar o frasco inteiro. Eu variei um monte. Eu tive experiências, visões que eu fui para Marte. Você está entendendo? Ou seja, a gente sobre o efeito medicamentoso, sobre o efeito de tratamento, a gente tem visões de coisas atrapalhadas, de coisas diferentes, de sensações. E uma coisa a gente não pode nunca esquecer. Satanás, quando a pessoa não está com Cristo, quando a pessoa não tem a vida a Cristo, Satanás ele consegue induzir a pessoa a experiências. Quando eu vejo pessoas falando que eu fui abduzido, por que não? Se a pessoa crê naquilo, ou se a pessoa mesmo não crê naquilo, não crê na Bíblia, não é mais fácil ele ter acesso a essas mentes? É o que ele acredita, né? E o inimigo trabalha dentro da crença de cada um. A gente tem uma situação complicada aqui com essas experiências de quase morte. A lição diz aqui que elas são... As EQMs, muitas vezes, né, experiências de quase mortes, elas vêm com um selo de aprovação científica. É. E eu posso falar o que eu penso sobre ciência? A ciência é boa, muitas coisas são corretas, mas nem tudo é. E assim, a minha grande decepção com a ciência foi quando eu já grande, eles desenvolveram um mertiolate que não ardia. Que ardia ou não ardia? Que não ardia. Ah, não. Isso é maior covardia. Eu passei minha infância inteira, minha mãe passando aquilo lá quando eu machucava, para depois descobrir que aquilo poderia causar câncer. De que valeu a ciência? Eu estou só descontraindo, mas eu digo assim, a ciência não é algo tão certo. Por isso muda. Que a lição da semana está trazendo a visão nossa de concentrar na doutrina bíblica. Aqui é a nossa salvaguarda, aqui é a nossa base, porque nós vemos religiões sancionando o misticismo, nós vemos a ciência sancionando essas experiências de quase morte, e a gente fica aí, né, nisso. Qual que é o nosso norte? Palavra de Deus. Sim. E uma coisa, não existe quase morto. Ou é morto ou é vivo. O que mais é que a pessoa pode estar é sob uma sedação. Mas parou o coração, parou os aparelhos. Tá, mas morreu? Não. Então tá vivo. Teve um órgão que parou um pouquinho, mas está vivo. Senão não voltava. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado também é que Satanás ele vai usar de tudo, para que o engano dele se torne cada vez real. Olha só o que Ellen White fala no livro O Grande Conflito, página 461. O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de sua mente superior, adapta habilmente suas tentações às pessoas de todas as classes e condições,
Para aqueles que têm estudo e boa cultura, ele apresenta o Espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais. Assim consegue atrair muitos às suas ciladas. Ou seja, ele tem um cardápio de engano. E o cardápio vai à escolha do freguês. Olha como a gente tem que estar realmente ligado com a palavra de Deus. Ok? Vocês têm mais alguma coisa para falar desse assunto? A gente vê assim, o espiritismo hoje é uma coisa bonita, né? Fala assim, espiritismo, o pessoal que pertence, não estou criticando eles, porque eles fazem um trabalho muito bom. Muito bom, né? Tal. Mas você vê ali pessoas extremamente estudadas, pessoas... Você vai num centro espírita, se você passa perto assim, só carros caros, pessoas, você vê que são pessoas... Então, a pessoa que é um cientista, uma pessoa que estuda, a tendência dela é querer provar que aquilo ali é verdade, né? Então, a gente vê muito na ciência querendo comprovar isso, porque tem pessoas de alto nível, igual você falou, assim, pessoas, tem de todos os tipos, que querem comprovar isso, mas estão totalmente fora do quê? Da palavra de Deus. A gente vê aqui o que a Bíblia fala, que não tem isso, não existe. Isso é um ataque do inimigo para tirar a pessoa da verdade, do caminho de Deus, né? E tudo isso para confirmar a primeira mentira que foi dita lá no Éden, né? Não morrereis. Não morrereis. Tudo isso para confirmar isso, né? E isso tem aumentado muito nos últimos dias, nesses últimos tempos. E vai aumentar muito, né, Elton? Muito. Joel, imagina o quanto isso vai aumentar. Lembra quando o espírito das 3 rãs, né? Lá de Apocalipse. Imagina o agrupamento. Que vai virar isso daqui para frente? Por isso que a lição desse trimestre, você que está nos assistindo agora, você que vai mandar para os amigos, isso tem que ser revista, essa lição ela tem que ser reaprendida, a gente tem que estar sempre de olho nela, porque Satanás vai fazer do espiritismo, do misticismo, dos enganos que a gente está vendo aqui nessa lição dessa semana, vai fazer o principal ardiz de engano dele para esses últimos dias. Quer comentar mais alguma coisa de agora? Então, agora entrando para o tema da terça-feira, reencarnação. Vai lá. O que é reencarnação, Joel? O que diz que é isso? Que bicho é esse? Explica para nós. Aqui diz que a reencarnação ou transmigração da alma, essa teoria é adotada por algumas das principais religiões do mundo. E aí a gente vê que muitas pessoas acreditam... tem muitas músicas a respeito disso, né? Na época eu estava fora da igreja, tem uma música do Raul Seixas que dizia que olha o trem, né? O trem vem chegando. E uma música também popular brasileira que diz que enquanto na linha de trem lá, né? na estação de trem, enquanto um chega, o outro vai. Era uma alusão assim que quando você está morrendo, né? Você está indo, mas também está chegando, porque chega em outro corpo. E aí nós temos essa questão, a pessoa morre, mas ela vai encarnar numa outra pessoa, né? Ali nasce de novo. A proposta, né? O objetivo é que a cada encarnação a pessoa vá evoluindo espiritualmente até chegar a um nível para que ela possa estar com Deus. Elton, quem acredita na reencarnação acredita o seguinte, que quando você vai se reencarnando, se houve algum defeito na vida que você teve anterior, esses defeitos serão corrigidos até sua alma se tornar uma alma mais acurada, mais pura, para você se reencarnar num corpo superior. O que isso implica, ou vai de encontro, ou vai contra a doutrina bíblica? Então, a gente vê que na Bíblia diz que morreu uma vez só. Não tem esse negócio de ficar evoluindo. Isso aqui quer dizer o quê? Que você pode salvar através das obras. Ou seja, você vai evoluindo. Não é Deus que transforma a sua vida. Você tem condições de ir evoluindo, se transformando. Isso é todo o princípio de religião pagã, é o quê? Salvação pelas obras. Né? E isso é o grande engano de Satanás. E isso é uma coisa terrível. Primeiro contradiz o quê? De que a alma, o quê? Vai morrer.
A Bíblia fala que vai Vai morrer, isso. Fala também, rejeita a doutrina da salvação, por quê? Nós somos salvos somente por quem? Por Jesus, Cristo né? Jesus. Só Jesus pode nos salvar. Eu não posso fazer nada para melhorar a minha vida, só Jesus pode. E tem outras coisas também, de poder, nessa vida, você ir prorrogando e tentando conseguir se salvar. Não, a salvação é agora. A única chance que nós temos é nessa vida. E tem outras coisas também, mas o inimigo tem usado isso de forma... O povo de Israel foi enganado com isso. Também, né? O povo de Israel, Jesus estava aqui, e eles guardavam a lei achando que poderiam ser salvos em guardar o quê? A lei, salvação pelas obras. Né? E Jesus mostrando, vocês só podem ser salvos por mim. Então é uma coisa assim terrível, né? Que a gente tem que ensinar as pessoas, mostrar às pessoas que o caminho é Jesus. E o interessante é o seguinte, na Bíblia a santificação é um processo que é eu e Deus durante a vida. Aqui já não, né? Não. A purificação da alma é um processo de mutação de vidas sobre vidas. Olha que interessante, coisa né? mais doida, né? Na semana que vem a gente vai estudar um pouco sobre isso. Mas a vida espiritual, ela tem um processo de crescimento e não de evolução, de amadurecimento. O cristianismo traz uma responsabilidade, eu não quero dar o spoiler da semana que vem, mas ele traz uma responsabilidade sobre a nossa vida. A partir do momento que nós entendemos o que foi o sacrifício de Cristo, que nós nos tornamos filhos de Deus ao aceitar esse sacrifício, e que nós temos a proposta de herdarmos a salvação eterna, fazermos parte da família real. Isso vai trazer responsabilidade para as nossas ações, pensamentos, atitudes, decisões. E essa questão, ela, né, de evolução espiritual, de crescimento através da reencarnação, ela vai contra também o quê? O que a Bíblia ensina? Que quando é que nós vamos ser perfeitos? Quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Em qual momento? No mesmo momento em que o que é mortal se reveste de imortalidade. Que momento que é esse? Só na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Então, a doutrina da volta de Jesus, ela é colocada de escanteio. Muito perigoso. Nós só vamos ser perfeitos quando Jesus nos transformar por completo, que será na sua volta. Amém. Amém. Agora sim, eu acredito que agora nós chegamos num dos pontos principais da lição. Todos são. Na parte de quarta-feira, fala sobre necromancia e culto aos ancestrais. Certo? Podemos ir ali? Com a graça de Deus. Olha, assim, o que acontece? Hoje em dia, uma das coisas que é mais pregada pelo Espiritismo, certo? É a comunicação com os mortos. Ok? É o que é mais pregado, é o que é mais, assim, aceito, os espíritos familiares. E a gente tem um texto na Bíblia, eu quero começar por esse texto, Joel. Eu sei que você já sabe onde está o texto, então abre e lê para nós. Está em... Você gravou, você disse para mim que ia estudar ele, certo? Bom, a gente vai ler o que aí? Porque ele é grande, né? Do 3 ao 25... Você que prefere ler ou você prefere explicar um pouquinho? Comentar, acho melhor, né? Acho que interessante seria a gente... O 28 ao 14, quer ver? Ó, eu vou ver aqui, 1 Samuel. Enquanto... Vai lá, vai falando. Vai lá, vai explicando. A questão necromancia. O que é necromancia? A lição trouxe para nós aqui. Ó. Necromancia é uma forma de convocar os supostos espíritos ativos dos mortos para obter conhecimento, muitas vezes sobre eventos futuros. Olha que interessante. Então, é você criar um canal de contato com espíritos de pessoas que morreram para prever o futuro, para termos aí, né, informações sobre coisas que vão acontecer. Culto aos ancestrais, por sua vez, é o costume de venerar os ancestrais falecidos, visto que ainda são considerados familiares e cujos espíritos
podem, acredita-se, influenciar os assuntos dos vivos. Certo. Gostei da explicação. Hoje em dia, um pouquinho diferente do que dessa sua ideia, também tem essa ideia, as pessoas também buscam a necromancia para a questão do conforto, né? Houve uma perda, às vezes a pessoa não aceita a perda, aí vai até um centro espírita para ver uma personificação, para saber por que a pessoa abandonou, por que deixou. Ou seja, não é só para saber o futuro, mas também para se confortar. Mas existe um texto na Bíblia que traz algumas dúvidas para algumas pessoas. O que acontece? Saul foi um rei que foi trazido para Deus para ser o rei de Israel. Só que ele foi desobedecendo a Deus, o orgulho começou a tomar conta dele. Chegou a tal ponto que uma vez Samuel, que foi o que ungiu ele, foi até onde estava Saul e disse para Saul: olha, Deus tirou de você o trono e vai dar para alguém melhor que você. Então Saul começou agora a enlouquecer porque ele sabia que ele perdeu o trono. Só que ele continuou fazendo o que era mal perante o Senhor. Só que chegou uma época que ele começou a sofrer vários problemas, você vai ver em Samuel, e ele teve um problema de guerra, uma guerra que ele ia enfrentar. Só que ele começou a buscar o Senhor. Se você, por favor, pegue a sua Bíblia, a hora que você tiver um tempinho, leia 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Como o Joel disse, é um capítulo extenso. Nós vamos ler aqui 2 versos só. Então, o que acontece? Ele buscou o Senhor pelo Turim e Tumim. O que era o Turim e Tumim? Na veste do sacerdote tinha 2 pedras. O Deus se comunicava com o sacerdote por intermédio daquelas pedras, que era o Turim e o Tumim. Olha, vai para a guerra. Deus acendia uma pedra, vai. Acendia, não vai. Ele também fala que ele procurou o Senhor por intermédio dos profetas, e Deus não se manifestou para ele, porque Deus havia abandonado ele. Não que Deus tinha abandonado, é que Saul tinha ido tão longe de Deus, tão longe, que ele não conseguia mais escutar a voz de Deus. Ele queria buscar Deus aquela vez porque ele estava com medo, não porque ele estava arrependido dos pecados. E Deus não ia responder para ele. O que acontece? Ele então, como Deus não respondeu, ele vai atrás de uma coisa que Deus, naquela época, já tinha falado: ó, extermine do povo de Israel. E Saul foi o rei que exterminou. Essa bruxa que ele foi atrás tinha fugido de Israel, ela morava em Israel, foi para Endor, com medo de Saul. E agora Saul se disfarça, tira a roupa de rei e vai até essa bruxa, essa necromante, certo? Para buscar alguém. E aqui diz que ele vai atrás de um profeta que já havia morrido, que era o profeta Samuel. E o texto diz assim, olha que interessante, Samuel 28, 14 e 16. Vira o contexto, né? Então o texto diz assim: perguntou ele, como é a figura, ou seja, a moça faz aquela invocação e diz para ele assim, ó, tá subindo alguém. Preste atenção, hein? Você que está aí em casa, você que está aqui também, ó, Kevin. Tá subindo alguém, tá subindo. E ele perguntou, como é que é essa figura de quem está subindo? E ela respondeu, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E a Bíblia diz, entendendo Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que aqui o autor diz Samuel disse a Saul? Porque quem entendeu que era Samuel? Saul, certo? Então ele continua a narrativa. Por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me revelasses o que devo fazer. Então disse Samuel, porque quem entendeu que era Samuel? Saul. Por que, pois, a mim me perguntas, vistos que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Ou seja, quando eu olho esse texto, me parece que aqui eu estou vendo uma sessão onde um morto foi trazido, uma alma foi trazido para a comunicação. Agora nós temos que ajudar o nosso
amigos de casa, os nossos alunos da classe, a entender esse texto, para daí nós falarmos sobre a necromancia, sobre a questão do culto aos ancestrais. Vai lá, Joel. Obrigado. Depois o El tá afiadérrimo. Ele primeiro? Porque o El tá afiadérrimo. Então, ele que diga primeiro. Não, eu quero lascar você, porque você está sempre... Não é o teólogo nosso aqui, mais formado que nós? Eu formei em teologia de descrição da escola sabatina. Ele não falou? Agora se vira. Eu falei que são 10 anos, né? E vocês já têm 20, que você falou, então vocês se formaram 2 vezes. Ah, tá, então tá bom. Mas você é a formação mais moderna. Lá, brincadeiras à parte, e realmente ali foi uma sessão de necromancia mesmo. E tudo aconteceu. Agora, o que aconteceu? Essa é a questão. Quando a gente se depara com esse texto, alguns textos nos incomodam às vezes na Bíblia, a gente vê ali uma feiticeira invocando ali, né, chamando Samuel, e Samuel aparece e conversa com Saul. Isso aconteceu. Isso foi real. Mas agora a Bíblia está dizendo que conversar com os mortos é uma realidade? E essa é a questão. Lembra aquelas perguntas que você sempre fala que a gente tem que fazer aos textos? A gente tem que ir conversando com o texto. O próprio Deus já havia condenado a prática de necromancia entre o povo de Israel. Eles entraram numa terra onde os gentios tinham essa prática. E isso foi erradicado, né? A orientação de Deus é para que o povo dele não se misturasse em hipótese alguma com isso. O próprio texto, quando a gente olha para ele, se a gente ir conversando com ele, vai nos trazer algumas dúvidas. Muito bem. Quem acredita dessa forma, acredita que a alma é o quê? Imortal. A alma não morre, certo? Samuel era um homem bom, um homem de Deus, ou um homem mau? Era um homem bom. Um homem bom. Ao morrer, acreditando que a alma é imortal e que Samuel era um homem bom, a alma dele iria para onde? Nem para o purgatório ele ia, direto para o céu. Direto para o céu. Na Bíblia, os poderes espirituais que guerreiam são o poder de Deus e o poder do inimigo. Só esses dois teriam poder para chamar Samuel alguém de volta até aquele local. Satanás teria poder para chamar Samuel do céu? Não. Por quê? Não, porque só Deus teria poder trazê-lo de lá. Muito bem. Agora, Deus chamaria Samuel atendendo ao pedido de uma feiticeira que ele mesmo já havia condenado? Não, porque o próprio Deus, aqui no texto fala, que não respondeu Saul em hipótese alguma, e nem por sonho, nem por profeta, nem por visão. Então, o que acontece ali já é algo que não vem de quem? De Deus. De Deus. E isso a gente está trabalhando com a mentalidade, perguntando, certo? De quem acredita, né? Que a alma é imortal. Então, só Deus poderia ter poder para fazer Samuel ir até aquele local. E ele não atenderia uma feiticeira. Aí a gente já não, e teria uma outra pergunta tua, né, aí também, né? Se ele estivesse no céu, ele teria que fazer o quê? Descer e não subir. Descer, isso. Não é isso? Subir. Ela viu Samuel subindo de onde? Né? Outra coisa que chama atenção, o teor da mensagem que foi dado não foi uma mensagem que era de repreensão ou que visava o crescimento espiritual, levar arrependimento. Foi uma mensagem, né, que veio a destruir Saul completamente. Só citando aqui, o problema de Saul foi o seguinte: o reino, ele foi rejeitado como rei. Mas o problema de Saul é que Deus havia criado mecanismos para comunicação com ele. Quem que era o responsável pela comunicação entre o homem e Deus no povo de Israel? O sacerdócio, né? O sacerdote. Se você observar, Saul sempre se colocou no lugar do sacerdote. Ele vestiu vestes sacerdotais, ele sacrificou, ele achava que talvez fosse santo a ponto de poder interceder entre Deus e o homem. Tem uma coisa ali que Samuel fala que eu acho muito legal. Falou assim: Saul, quando você começou, você era tão humilde diante aos seus olhos, como você se tornou tão grande agora. Eu acho assim, como o orgulho subiu na cabeça dele. O orgulho impediu ele. Então, ele nunca usava os mecanismos que Deus tinha criado para se comunicar. Ele se colocava como intercessor. Então, essa rejeição que a Bíblia aponta é dele como rei, mas depois ele endurece o coração e ele se afasta de Deus. Então, quando essa mensagem que foi dada aí por Samuel, entre aspas, nessa caverna,
foi uma mensagem que visou o quê? Destruir Saul completamente. Não Você era uma lembra que mensagem lá no vinda de início que eu Deus. falei para você assim, eu falei, ó, é isso que você falou aí agora, vamos puxar lá para o segundo. Então, é para esse texto agora. O Elton, quando a gente olha essa história aqui, esse acontecimento, esse caso, o Joel já trouxe algumas perguntas que a gente pode fazer para o próprio texto, né, algumas respostas que a gente traz do texto. Veja bem, se Deus não se comunica, se você vai na igreja onde Deus está e Deus não se comunica contigo lá, você acha que Deus vai se comunicar com você num lugar que Deus nunca provaria estar lá? Não. Com certeza não vai ser ele, né, que vai comunicar. E a gente sabe muito bem quem comunicou aqui na forma de Samuel, né? E aqui em Ellen White, em Patriarcas e Profetas, parte 608, ela fala assim: ao prever o destino de Saul, qual que foi o destino de Saul que o suposto profeta Samuel falou? Que ele ia morrer, ele e seus filhos. Então ela fala assim: ao prever o destino de Saul, mediante a mulher de Endor, Satanás planejava envolver o povo de Israel em sua armadilha. Então não era só Saul que estava. Ele não estava preocupado só com Saul. Ele estava interessado na nação inteira. Ele acreditava que se fossem levados a ter confiança na feiticeira e a consultá-la, os israelitas se desviariam de Deus como seu conselheiro e submeteriam à direção de Satanás. É o engano pelo qual o espiritismo atrai multidões de seu suposto poder. Multidões. Que a gente vê isso hoje é isso. Israel sofreu tremendamente, Saul, sua família, Israel, porque desviaram da verdade de Deus, da palavra de Deus. E hoje ele repete a mesma coisa. Então, assim, é muito perigoso. A Ellen White fala, né, que uma das coisas, e a Bíblia fala, né, uma das coisas que mais Deus abomina é o quê? Consultar os mortos. Né? Porque quem está por trás é quem? Não é o inimigo de Deus. É Satanás. Agora, uma coisa assim, quando a gente olha um texto desse, a gente tem que olhar e fazer as perguntas para o texto. E ver o que o texto responde. Por exemplo, aqui o autor, quando ele já coloca assim, entendendo Saul. Agora, se você pegar a história anterior a essa, Saul ele estava já vindo com um problema mental e espiritual já há muito tempo. Muito tempo. Já por 2 vezes ele tentou matar Davi, por uma vez tentou matar o próprio filho, certo? Jonatas. Ou seja, ele não estava bem, ele estava perturbado emocionalmente, perturbado. Entende? Olha que ele vai na frente da mulher, ele estava quantos dias sem comer, sem beber, não queria comer nem beber, porque ele estava desfigurado. Ou seja, Satanás estava pegando ele nas fragilidades dele, no orgulho dele. E outra coisa que a gente tem que entender, Satanás ele sempre vai buscar a gente naquilo de mais fraco que temos. O que aconteceu com Saul? Saul, o orgulho dele substituiu a crença em Deus. É aquilo que nós vimos do misticismo, é aquilo que a gente está vendo das doutrinas que vem substituindo, encarnação e outras. E a gente vai deixando, vai se acostumando com as coisas erradas e vai descrendo da Bíblia. E Satanás vem e toma isso. E quando vem aquele... está vindo alguém com capa. Quanta gente com capa existia naquela época, era enterrada com capa. Mas ele estava tão cego querendo ver Samuel, que na cabeça dele é Samuel. A moça falou, é ele mesmo. Agora, por que o diabo adivinhou o que ia acontecer com Samuel? É isso que você tem que entender. Por quê? Aí entra aquilo que você falou, e eu vou parafrasear aqui, uma vida que não está na mão de Deus, ela está entregue 100% nas mãos do diabo. Uma pessoa que não está na mão de Deus, Deus as entrega. A própria Bíblia diz que Deus as entrega à operação do erro. Saul já estava entregue aos desígnios de Satanás. E Satanás sabia o que ele ia fazer com Saul no outro dia na guerra. Mas a equação está mais difícil agora, porque aconteceu. Não, mas é por isso. Né? A equação fica mais difícil. Agora, o que a Bíblia fala a respeito disso?
a gente está vendo aí falando muito. Mas nós não estamos falando de falsos profecia. profetas. Não, mas aqui nós não estamos falando de profecia, não. Aqui É. nós estamos falando de alguém que está 100% na mão de quem? Do inimigo. Do inimigo. O diabo, ele tem o controle. O diabo fala, amanhã eu vou fazer isso, e vai e faz. Agora eu quero ver ele fazer e falar e cumprir na vida de alguém que está na mão de Deus. Mas olha o que a Bíblia fala, que interessante. Deus, ele às vezes quer nos provar em algumas situações. Ele quer saber até onde a gente é fiel, até onde a gente acredita nele, até onde a gente acredita na palavra de Deus. A questão é, o que um falso profeta fala? Vou perguntar para vocês que estão em casa, tá bom? O que um falso profeta, o que ele fala se cumpre? E agora? O que um falso profeta fala se cumpre? Aí a gente tem que ir para a Bíblia. Sim. E lá em Deuteronômio 13, do 1 ao 3, esclarece o que aconteceu aqui. A visão que ele teve ali daquele ser disse que aconteceria algumas coisas. E aconteceu. É interessante que falou assim que vocês estarão reunidos comigo, né? Samuel falando para ele, vocês vão estar amanhã, vocês e seus filhos estarão comigo. Olha, sendo que a Bíblia diz que morreu, acabou. Sim, sim. Agora, olha só. Quando a pergunta é, o que o falso profeta fala se cumpre? Essa é a pergunta. O texto, o verso áureo diz assim, que não é de admirar, porque o próprio Satanás ele vai se transvertir de anjo de luz, quanto mais os seus ministros em ministros de justiça. Está falando que os falsos profetas eles vão ser enxergados como justos. E o que eles falarem vai acontecer. Se o próprio Satanás se torna anjo de luz, muito mais eles. Ele sim, sim. Certo? Então vamos lá. Deuteronômio 13, do 1 ao 3 diz assim, ó, respondendo a pergunta se o que o falso profeta fala se cumpre ou não. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder, ou seja, ou acontecer tal sinal e prodígio que te houver falado, até que a gente para. Então, há a possibilidade de se levantar um falso profeta no meio do povo de Deus, dentro de uma igreja, em qualquer lugar, e ele profetizar algo, e o que algo ele acontecer. profetizar, o que vai acontecer? Acontecer. Vai acontecer. Mas aí é que vem a prova de Deus. E esse profeta disser, vamos após outros deuses que não conheceis e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se você o ama de todo o coração. Então, qual que é o ponto-chave para a identificação do falso profeta? Um dos pontos-chave. Ele vai operar o sinal, mas ele vai te desviar da onde? Da Bíblia. Da Bíblia. E Deus vai permitir isso acontecer na nossa vida para ver se você, conhecendo a verdade, você vai tomar partido ao lado da verdade. O que aconteceu dentro daquela caverna? Se um falso profeta ele é direcionado por qual espírito? De Deus ou de Satanás? De Satanás, né? Falso profeta. Satanás. Então o próprio Satanás ele está criando situações para que algo aconteça. Sim. E ele revela isso. Lá dentro da caverna, Satanás criou situações para que acontecesse. Agora uma coisa tem que ficar bem entendido. O que aconteceu na caverna não foi situação que Deus criou. Não, de certo? jeito nenhum. O que você coloca é algo que pode acontecer. O que criou aqui na caverna de Endor foi algo que o próprio Saul procurou. O próprio rei, destituído da palavra de Deus, já destituído, ou seja, o Espírito Santo já não conseguia falar porque ele não queria ouvir, certo? Aí ele se enrolou, foi lá e o próprio Satanás conduziu a vida dele, né? É bom, é por isso que é bom a lição a gente conversar aqui, porque esses detalhes precisam ficar muito bem esclarecidos. A permissão de Deus, permissão não é uma ação direta dele. Não é ele fazendo acontecer. É ele olhando o curso dos acontecimentos e não interferindo. Por que ele não interferiu? Porque Saul ele tinha sido doutrinado dentro da verdade. E Saul ele escolheu. conhecia toda a verdade. E agora, Deus permitiu as escolhas dele tomarem o curso. Ele escolheu estar lá, ele buscou, ele escolheu rejeitar a Deus, ele escolheu rejeitar os conselhos de Samuel. Samuel deu inúmeros conselhos. Nossa!
E ele rejeitou. A Bíblia diz que Samuel chegou a ficar doente de ver ele rejeitando a palavra de Deus, né? Não deixando Deus agir na vida dele. Quando nós rejeitamos a Bíblia, nós abrimos caminho para tudo, influência para onde? Para tudo menos para Deus. Né, Elton? Para tudo menos para Deus. Isso que vocês falaram que é muito importante, porque tem gente que fica curioso, né? Vamos lá ver o que é isso. É muito perigoso entrar nesse terreno do inimigo. O encantado, né? O Saul fez isso. Ele afastou de Deus e falou: aquilo lá parece ser bom. E aparentemente é bom, mas não é. É caminho de morte. Tem pessoas, às vezes, que se envolvem com isso. Alguém chama, alguma pessoa comenta. Está acontecendo isso lá e vai. E é um perigo isso. Entra no terreno dele para sair depois. É difícil. Então, se alguém, às vezes, pode ter participado disso, só Jesus pode libertar. Mas se você fizer o quê? Andar em obediência à palavra de dele. Deus. Porque senão não consegue. Eu conheço pessoas que é uma luta tremenda. Então tem que pegar muito com Jesus, que ele tem poder para isso. Amém, Elton. Eu queria amém. resumir aqui, para não ficar nenhuma sombra de dúvida, qual foi o primeiro mandamento que Deus deu a Israel, dos 10? Fala para nós, vai. Não terás outros deuses diante de mim. Lá em Deuteronômio, ele está falando assim, se surgir um profeta no meio de vocês e realizar um milagre e falar, vamos até outros deuses, você deve se lembrar do quê? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o ensinamento. Quando nós nos desviamos da palavra de Deus, o restante... Mas explica aqui, porque às vezes a gente dificulta, porque a gente acha que entende. O que é ir atrás de outros deuses? Aí, bom, no contexto de Israel, eles eram cercados por exemplo... Não, contexto hoje. Tá, na época, Baal, Aserá, Astarote, Sabe por que eu faço essa pergunta? Não, eu sei. Essa pergunta eu faço porque, assim, em meu nome surgirão falsos cristos, né? Porque a gente pensa que falso Cristo é só aquele que fala assim, eu sou Jesus. Bota aqui. O conceito que eu tenho de falso Cristo, e o conceito que eu vejo no Espírito de Profecia também, é todo aquele que prega uma doutrina contrária à doutrina de Cristo, dizendo que aquela doutrina é a verdade. Então, assim, quando você diz ir à procura de outros deuses, né? Então, eu acredito assim, é aquele que leva a qualquer outra doutrina fora a doutrina bíblica de Cristo. Eu acho que é isso, né? Hoje, a maneira da gente entender, né? A busca de Deus é o quê? Preencher o nosso coração. Então, tudo que a gente busca preencher o nosso coração, que não seja Deus, é um outro Deus. Não, agora sim. Beijo pra você, tá? Agora ficou fantástico. Vamos lá. Encerrando, Elton. Personificação e outras aparições. Eu quero já começar aqui, já de cara, com um grande conflito, página 463 e o 518. Página 518 diz assim: há personificações demoníacas dos mortos e outras aparições demoníacas são semelhantes à necromancia. As personificações podem ocorrer na forma de um familiar falecido, amigo ou pessoa. A aparência física e a voz são semelhantes às do falecido. Esses artifícios serão usados para enganar os que não estão fundamentados na Bíblia. Ellen White adverte: esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Vamos lá. Tem o demônio, Elton, poder para fazer isso? É o que está falando, que você acabou de ler, grande conflito, e tem poder para isso. E não vai ser coisa pouca, não. Não? Vai ser coisa... Se até o próprio Cristo ele vai personificar, né? Então, assim, quem não tiver firme na palavra de Deus vai ser enganado. Imagina você encontra com um parente seu que você amou muito no passado e ele aparece falando as coisas que só vocês conheciam e a voz a mesma, a aparência, ele tem poder para isso. É isso que o texto fala. E a gente vê Jesus falando sobre isso também. Então, assim, se ele consegue personificar Jesus, ele vai personificar
para as pessoas. E uma das coisas que a gente vê que ele vai usar no final, que isso eu penso, ele vai parecer parentes nossos mortos, falar, ó, Jesus aí, esse Jesus aí ressuscitou a gente, mas não é, são os demônios dele, e vai falar assim, ó, ele mudou isso aí, agora não é assim não, vai para outro caminho. Então vai ser muito forte, quem não estiver firme na palavra de Deus vai ser enganado. Vai ser enganado. Eu posso ser enganado. Se eu não estiver caminhando diariamente com Jesus, eu vou ser enganado. Joel, você acha que vai ser assim, desse jeito, perigoso assim? Ó, eu vou contar um testemunho. Isso aí eu vi acontecer. Tinha uma senhora, era vizinha nossa, e a filha dela, a gente foi criado junto ali, a filha dela casou, teve um filho, e um dia, né, indo de uma cidade para outra, houve um acidente, morreu a filha dela, com a criança pequenininha ali, de meses, muito novinha, e o marido. Todos morreram. E ela ficou desolada. A vida dela, a partir daquele momento, ela ficou, sabe, sentiu demais. E num determinado tempo, já alguns anos depois disso, ela começou a ver a filha dela. Ela via a filha dela e a filha dela falava assim para ela que estava com muita saudade, que ela estava num lugar muito bom e que ela queria que ela fosse morar com ela, ficar com ela. Várias vezes. E aí ela começou a ter alguns problemas sérios e um dia ela foi encontrada no banheiro com os pulsos cortados. Então passou a existir uma vigilância em torno dela. Só que não tem, às vezes, como vigiar uma pessoa 24 horas. Não. E num determinado dia ela foi encontrada no pasto onde a gente brincava lá, ela se enforcou na árvore. Imagina. Foi encontrada enforcada na árvore. E por que ela tirou a própria vida? Porque a filha dela aparecia para ela e chamava ela e falava, onde eu estou é muito bom e eu quero a senhora aqui comigo. Isso aconteceu, a gente presenciou isso. A gente tem que tomar cuidado, não tem? A Bíblia, quando ela coloca isso para nós, quando Deus, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos o privilégio de termos a inspiração de Ellen White, não substitui a Bíblia, amplia a nossa visão em alguns aspectos da doutrina bíblica. Quando Deus ele traz essas verdades para mim e para você, é para o nosso bem, para a gente tomar cuidado, porque como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principado e potestades. E não é daqui da terra, né? Dos ares. É contra o mundo invisível. A nossa vida ela tem que estar 100% pautado na palavra de Deus. O que essas lições elas querem ensinar para mim e para você não é assim, ai que legal, não. É que a gente possa voltar para a palavra de Deus como sendo a nossa guia, a palavra de Deus como sendo tudo para mim, para você, a nossa manhã sendo a primeira coisa a ser vista, de noite a última coisa a ser lida, sabe, a oração com Deus, o relacionamento com Deus, porque somente assim a gente vai estar protegido, porque Satanás conhece todos os segredos nossos. Ele não lê o nosso pensamento, mas os anjos maus estão ali, ó, anotando, sabe, aquilo que eu e você fazemos, sabe? Só Deus para nos proteger, só Deus. Joel, o que você quer dar para nós como um ponto principal para os nossos amigos que estão em casa para a gente encerrar a lição? Queria encerrar citando aí a importância da palavra de Deus. Eu citar um pensamento que eu li num texto do Espírito de Profecia, só que eu vou citar porque eu não me lembro onde que eu li, que diz o seguinte, eu até anotei aqui, ó, não é a Bíblia que é difícil de ser compreendida, mas o coração endurecido do ser humano, por causa do pecado, a torna assim. Ou seja, quando nós nos deparamos com textos bíblicos que vão contra a nossa vontade, a gente tem a tendência de distorcer. Se a Bíblia diz que é azul, que cor que vai ser? Ainda que eu goste de amarelo, vai ser? Azul. Se eu gosto de doce, mas diz que é salgado, precisa ser o quê? Doce. Precisa estar fora do meu querer. Aí é o que eu queria deixar para todos nós, é que a gente venha pedir ao Espírito Santo
poder para nos submetermos diariamente à vontade de Deus expressa em sua palavra. Amém, Joel. Amém. Elton, qual é a mensagem que quer deixar para os nossos amigos em casa? A gente vê assim, a mídia hoje trazendo muita informação incorreta, né? Muita coisa, muito engano, as pessoas estão muito agitadas, as coisas estão acontecendo muito rápidas. A gente sabe que o fim está se aproximando e ele sabe, o inimigo sabe que o fim dele está próximo e ele vai tentar de tudo para enganar as pessoas. Então, a única solução para a nossa vida é estar firme, como o Joel falou, na palavra de Deus. Amém. Se você teve alguma experiência nesse sentido, a sua vida está passando por dificuldades, se apegue à palavra de Deus e a Jesus. Deus tem poder de livrar, não tem? Tem poder, só Ele pode livrar Amém, desses enganos. Elton. E a gente sabe de pessoas que estão passando por dificuldades por causa disso. Né? Nós temos aqui na igreja pessoas que venceram, né, Elton? Nossa, pessoas que foi uma luta, mas em nome de Jesus venceram. Então, se você está tendo cuidado, a lição fala muito do cuidado que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente assiste, aonde a gente vai, porque o inimigo, nesses últimos dias, ele vai fazer coisas tremendas e terríveis, aparentemente boas, para enganar as pessoas, mas a palavra nos liberta, né? Nos dá o caminho. Que Jesus ajude a todos nós. Amém, amém. Que lição fantástica, hein? Obrigado pelo conselho de vocês. Eu vou ler aqui o que Ellen White escreveu, que eu acho muito lindo, e eu queria que você levasse para a semana inteira, para a vida inteira. Eu vou pegar esse texto, eu vou escrever e colocar assim, ó, no meu guarda-roupa. Olha o que diz. Os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Apocalipse 3:10. É a promessa do Salvador. Mais fácil seria ele, Deus, enviar todos os anjos do céu para protegerem seu povo, do que deixar a alma que nele confia ser vencida por Satanás. Mais fácil seria Deus enviar todos os anjos do céu para proteger você, que confia em Deus, do que Deus deixar você sozinho ser derrotado por Satanás. Que o Deus da Bíblia, que o Deus que te ama, que deu a vida por você, que me ama também, amo Joel, amo Elton, que esse Deus nos alcance e nos mantenha firme até a breve volta de Jesus. Amém. Porque Ele quer nos levar para toda a eternidade. E nós seremos mais que vencedores nessa batalha, nessa luta, né, contra os enganos de Satanás. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do Céu, esteja com cada amigo em casa. Esteja, ó Deus, com cada um de nós. Traga-nos, por favor, na semana que vem, mas guarda-nos. Que os seus anjos venham socorrer-nos no tempo da angústia, no tempo da tentação, para que possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. É o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não se esqueça, hein? Semana que vem, mesmo dia, mesmo local, mesmo canal, mesmo horário. Fechado? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.